Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato investiga dinheiro das palestras de Lula. Quase 10 milhões de reais saíram de empreiteiras acusadas. Ex-ministro Antônio Palocci presta depoimento à Polícia Federal. Prisão temporária vence amanhã, mas pode ser prorrogada. Ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, pede rapidez na apuração do assassinato de candidato a prefeito em Goiás. 25 mil militares vão reforçar a segurança nas eleições de domingo em todo o Brasil. Multas de trânsito aumentam em São Paulo e a indústria de recursos cresce junto, mas motoristas devem ter cuidado. Pesquisa Ibope mostra que Temer, Alckmin e Haddad têm avaliação negativa maior que a avaliação positiva. Nos primeiros 6 meses deste ano, o número de multas aqui em São Paulo aumentou quase 36% em comparação com o mesmo período do ano passado. E tem muita gente que recorre a empresas ou a despachantes que prometem cancelar os pontos na carteira de habilitação. É preciso tomar muito cuidado ao procurar esse tipo de serviço. De janeiro a junho deste ano, só a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, já registrou pouco mais de 7 milhões e 500 mil multas na capital. Cerca de 2 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado. E tem muita gente que já teve até a carteira de habilitação suspensa por estourar o limite de pontos no prontuário. E pelas ruas da cidade é fácil encontrar anúncios de pessoas que prometem resolver o problema e alimentam a chamada indústria do recurso. São empresas, despachantes e advogados que se especializam em apresentar recursos para tentar anular as infrações. Esse serviço não é ilegal, mas pode custar caro aos motoristas. Ronaldo superou os 20 pontos e precisou entrar com recurso. Ele procurou a ajuda de uma empresa especializada. Chegou a pagar R$1.000 pelo serviço. Depois de muita espera, descobriu que poderia fazer tudo sozinho e sem gastar nada. Aí me cobraram mais uma taxa, depois me encaminharam para fazer um curso de reciclagem e ao todo eu demorei mais de 6 meses para poder resolver o problema. Sandro é mestre de obras, também teve a CNH suspensa. Por falta de tempo, procurou um despachante que pudesse fazer o serviço. Já passaram 8 meses e o problema da habilitação não foi resolvido. Depois do pagamento, eles me prometeram que era 60 dias. O que eu passei foi só decepção, porque até agora eu estou esperando, né? Cheguei a gastar R$800. O Detran faz um alerta aos motoristas. É preciso desconfiar das falsas promessas. Acho que a dica principal é desconfie quando o milagre é muito grande. E é importante verificar exatamente o que vai ser feito. Então, se a pessoa que você contratou, de repente apresenta um documento no Detran, pede para você assinar alguns documentos e naquela pressa, na correria você não lê, é importante você ler o que ele está dizendo, o que ele está informando, porque se aquela informação que for prestada ao Detran for falsa, não só depois você pode ter os pontos de volta na sua habilitação, como você pode responder criminalmente por estar prestando uma informação a um órgão público que não é verdadeira. O Departamento Estadual de Trânsito afirma que não há diferença na análise de recurso feita pelos motoristas ou empresas especializadas. A gente avalia exatamente o mérito, o porquê, o motivo pelo qual ele está me apresentando aquela defesa ou aquele recurso. Se foi A, B ou C que apresentou, isso é indiferente. Homem confirma que deu doce adulterado para amiga. 6 jovens comeram creme de avelã e tiveram intoxicação alimentar. A polícia fez buscas na casa de Kaique Vicente, de 21 anos. Na casa dele foram encontradas 2 latas com substâncias que os investigadores acreditam ser veneno. O material vai passar por perícia. Kaique responderá judicialmente por tentativa de homicídio. A polícia ainda investiga a participação de uma segunda pessoa no crime. Ontem, Kaique alegou à polícia que entregou 2 potes do doce lacrados, um para a namorada e outro para uma amiga do casal. Foi essa amiga que levou o doce para a escola e ofereceu para 6 colegas de classe. As meninas passaram mal após terem consumido o produto e foram encaminhadas para o Hospital Municipal do Tatuapé. A Operação Lava Jato investiga a movimentação de 52 milhões de reais da empresa do ex-presidente Lula.
Segundo a Lava Jato, em 2014, ano do início da operação, a empresa Lius Palestras, Eventos e Publicações de Lula distribuiu ao petista, a título de lucro, R$5.300.000. Ao todo, Lula já recebeu como lucro R$7,5 milhões de reais desde que a empresa foi aberta em 2011, depois de ele deixar a presidência da República. Dos R$52 milhões movimentados na empresa, foram 27 milhões recebidos e R$25.200.000 em débitos. De acordo com as investigações da Lava Jato, dos valores recebidos, foram R$9.900.000 de 6 empreiteiras acusadas de cartel e corrupção na Petrobras. As empreiteiras investigadas por pagamentos de palestras de Lula são a Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, Camargo Correia, Andrade Gutierrez e UTC. Para os investigadores, os pagamentos podem ter ocultado propinas do esquema de corrupção na estatal. Além da empresa de palestra, estão sob investigação as doações e contribuições feitas para o Instituto Lula. Na Lava Jato, o petista se tornou réu na semana passada. Ele é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. A investigação é em torno do triplex no Guarujá e do armazenamento do acervo presidencial, pago pela empreiteira OAS. Na Justiça Federal de Brasília, Lula é réu acusado de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. O Instituto Lula diz que de 2011 a 2015, Lula deu 72 palestras empresariais pagas para 45 empresas contratantes no Brasil e em todas as partes do mundo. E que todas as receitas e despesas da empresa Lius foram devidamente contabilizadas e seus rendimentos registrados nas declarações de imposto de renda. Segundo o Instituto, a empresa de Lula estabeleceu ainda um contrato padrão para ser usado em cada palestra e tomou como referência o valor em reais equivalente a $200 mil, de acordo com a taxa de câmbio da época da palestra. O Instituto diz ainda que esse valor é semelhante ao cobrado por outros ex-presidentes de projeção internacional. Balanço divulgado hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral mostra mais de 93 mil doações suspeitas para campanhas eleitorais deste ano. De acordo com o TSE, as doações somam mais de 300 milhões de reais. O valor representa quase 20% do que foi doado a partidos e políticos nessas eleições. Os dados foram levantados nas prestações de contas apresentadas ao tribunal. As doações suspeitas incluem doadores com registros de óbito, inscritos no Bolsa Família e desempregados. Neste ano, o primeiro de campanhas financiadas sem participação de empresas, uma das principais suspeitas do TSE é de que as doações acima do limite legal feitas por pessoas físicas indiquem uma forma de camuflar doações de outra origem, o que pode ser enquadrado como crime eleitoral. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre esse levantamento do Tribunal Superior Eleitoral. Um grupo de deputados organiza uma nova emboscada contra o bom senso na Câmara. Trama-se a aprovação da volta do financiamento privado das campanhas eleitorais. Hoje, como se sabe, as doações de empresas estão proibidas por decisão do Supremo Tribunal Federal. Curiosamente, os defensores da volta do dinheiro graúdo utilizam como argumento os indícios de irregularidades no financiamento da atual eleição municipal. Segundo o TSE, já foram detectadas doações de 300 milhões feitas por desempregados, beneficiários do Bolsa Família e até brasileiros mortos. Parece evidente que tem candidato utilizando o CPF de terceiros para lavar dinheiro de má origem. Deve-se celebrar esse empenho da Justiça Eleitoral em detectar fraudes antes mesmo da abertura das urnas. O lamentável é que esse mesmo empenho não tenha ocorrido quando as campanhas eram financiadas com dinheiro das empresas. Um dos delatores da Lava Jato, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, disse em depoimento à Força Tarefa de Curitiba que as doações de empresas não passam de empréstimos cobrados depois da eleição com juros altíssimos. E quem paga esses empréstimos é você, contribuinte. Por trás do movimento a favor da volta das doações privadas está o chamado Centrão, grupo parlamentar vinculado ao deputado cassado Eduardo Cunha. Os deputados argumentam que em tempos de crise não é razoável que o dinheiro público do fundo partidário financie as eleições. Esses deputados esquecem de lembrar, ou melhor, lembram de esquecer, que a Lava Jato demonstrou que doação eleitoral privada no Brasil é mero eufemismo para repasse de propinas
bancadas com dinheiro roubado de cofres públicos. Boa noite. O ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, prestou depoimento na sede da Polícia Federal em Curitiba hoje à tarde. Ele foi preso temporariamente na última segunda-feira durante a 35ª fase da Operação Lava Jato. Palocci está detido na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e o prazo da prisão vence amanhã, mas pode ser prorrogado. Ele é suspeito de receber dinheiro da Odebrecht para atuar em favor da empresa entre 2006 e 2013, interferindo em decisões do governo federal. Palocci foi ministro nos governos Lula e Dilma. Hoje, a cidade de São Paulo chegou a registrar 26 graus no início da tarde, mas, como estava previsto, a nebulosidade aumentou e a temperatura caiu. E, nesse momento, os termômetros marcam 16 graus. Pois é, será que esse friozinho vai continuar amanhã? Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. As maiores mudanças no tempo vão se concentrar no centro-sul do país e volta a fazer frio. Áreas de instabilidade vão provocar pancadas de chuva no interior do Mato Grosso do Sul e também do Paraná. Mais para o leste, onde temos essa faixa em azul, é a infiltração marítima que deixa o céu nublado e faz friozinho. Já no interior nordestino e em boa parte da costa da região, o tempo fica firme e quente. Vamos ver aqui como será o dia amanhã em algumas cidades. Olha só, em Fortaleza teremos mínima de 24 graus e máxima à tarde de até 32 graus. Mais quente que isso é a cidade de Cuiabá, onde chega a fazer um calorão na casa dos 40 graus. Já em Curitiba, o tempo fica nublado e não faz mais que 17 graus amanhã. E os cariocas também terão um dia bem mais friozinho que o de costume e chuvoso. Vai fazer só 24 graus amanhã no Rio de Janeiro. Para São Paulo, o tempo quase não muda no interior e o calorão continua intenso, com temperaturas passando dos 30 graus. Já aqui na faixa leste, incluindo o litoral, capital, vales do Paraíba e do Ribeira, como o vento mudou de direção, passou a soprar do mar para o continente. Teremos um dia de muita nebulosidade e temperaturas amenas. Em São José dos Campos, mínima de 14 e máxima de 23 graus. E em Santos e em Caraguatatuba, no litoral, não vai fazer mais que 19 graus amanhã. Para a capital, já está fazendo friozinho e vai continuar assim nessa sexta-feira e também ao longo do final de semana. Olha só, para essa madrugada teremos mínima de 13 e máxima amanhã em torno dos 20 graus. Aí no sábado o tempo continua nublado e faz só 21 graus. E no domingo de eleições o sol volta a aparecer e faz até 23 graus durante a tarde. Donos de apartamentos em São Paulo aproveitam a vista dos terraços para lucrar, oferecendo opções de lazer para quem mora aqui e também para quem vem de fora. Agora tem gente que já está oferecendo até camping no alto dos prédios. A quantidade de roupas tem de ser pequena para caber tudo nessa mochila. Nestor sempre quis acampar. Só agora, aos 28 anos, o cearense realizou essa vontade. A ideia inicial era acampar em meio à natureza, mas ele acabou parando mesmo. Foi na Selva de Pedras de São Paulo. Aqui já é próximo de bastante prédio, bastante zoada. Só que, tipo assim, você se sente tão acomodado que você acaba esquecendo da zoada ao seu redor. A zoada é o barulho dos carros passando toda hora. Mas ele conta que até isso compensa, comparado à economia no bolso. Nestor é microempresário do ramo de vestuário e viaja muito por todo o país. Eu ficava só em hotéis, eu gastava em média, já cheguei a gastar em média em uma diária de hotel, R$180. A ideia do camping em plena zona sul de São Paulo começou há 1 ano. A grama é sintética, mas compõe o cenário. Cada barraca abriga 2 hóspedes e vem com kit de travesseiro, lençol e cobertor. A diária sai a R$30 por pessoa. A proposta não é você acampar como se você estivesse acampando na praia, porque não é, a gente está em São Paulo, sabe? Mas a pessoa tem essa experiência diferente e ela consegue usufruir da estrutura que a gente disponibiliza. Não somente a estrutura aqui no hostel, sabe, de banheiros, né, chuveiros quentes, mas também ao redor do hostel, lavanderia, supermercado, todas essas coisas.
Se alguém não quiser a barraca, pode escolher dormir no Obelisco do Ibirapuera, no Anhembi ou até na Ponte Estaiada. Os nomes de cada um dos 21 quartos são pontos turísticos da capital, mas cá entre nós, nenhum dos quartos tem esta vista. Os jardins foram uma das primeiras intervenções quando os terraços aqui em São Paulo começaram a ser ocupados de formas diferentes. Mas em meio à criatividade e também à tecnologia, uma ideia simples e até de certa forma esquecida foi o que trouxe charme a este bar. Uma luneta. Esta foi importada do Reino Unido, mas as primeiras criações do tipo surgiram nos anos de 1600. O objeto aproxima a imagem que está lá longe para bem perto de quem olha. Com esta vista panorâmica da região da Vila Madalena, na Zona Oeste, os donos deste bar apostaram em uma rotina do passado para atrair o público. Tem um pessoal que olha aqui e fica assistindo TV no vizinho, né? Que às vezes o vizinho tem uma praça e fica assistindo lá até um futebol, às vezes à noite. Pesquisa Ibope mostra a avaliação dos paulistanos aos governos Temer, Alckmin e Haddad. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O governo do presidente Michel Temer, do PMDB, é avaliado como ótimo ou bom por 12% dos entrevistados. 31% consideram o governo regular. 42% dizem que é ruim ou péssimo. Não souberam avaliar 15%. O Ibope também trouxe a avaliação dos paulistanos sobre a gestão do governador do estado, Geraldo Alckmin, do PSDB. Segundo o levantamento, o governo é considerado como ótimo ou bom por 21% dos entrevistados. 40% consideram a gestão regular. 35% acham ruim ou péssima. Não souberam avaliar 3%. Sobre a gestão Haddad, o Ibope traz a seguinte avaliação dos paulistanos. O petista é avaliado como bom ou ótimo por 18% dos entrevistados. É considerado regular por 36% e ruim ou péssimo por 45%. 1% não soube avaliar. O Ibope ouviu 1.204 eleitores da capital entre domingo passado e ontem. Grupos de metalúrgicos fazem protestos em pelo menos 4 pontos de São Paulo e também em Mogi das Cruzes, na região metropolitana. Os atos foram organizados pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, ligados à Força Sindical. Os trabalhadores protestaram contra as propostas de reformas sugeridas pelo governo federal. As manifestações fizeram parte do chamado Dia Nacional de Luta e paralisações em defesa dos direitos. Os sindicalistas prometem uma mobilização maior, que virá se o governo efetivamente enviar os projetos de reformas ao Congresso. A arrecadação de impostos e de contribuições federais cai em 10,12% em agosto, na comparação com o mesmo período de 2015. No mês passado, a arrecadação federal somou 91 bilhões e 800 milhões de reais. Segundo a Receita Federal, é a maior queda dos últimos 7 anos. No acumulado dos 8 primeiros meses deste ano, a arrecadação totalizou 816 bilhões de reais. Comparado com o mesmo período do ano passado, houve uma queda real de 7,45%, o pior resultado desde 2010. Em evento em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que, apesar da queda na arrecadação, não há necessidade de aumentar impostos neste momento. É o momento do ajuste, insistiu o ministro da Fazenda à plateia de empresários. Henrique Meirelles voltou a defender a necessidade do teto para o aumento dos gastos públicos e se disse confiante na aprovação pelo Congresso, ainda neste ano, da PEC, que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior, e isso pelas próximas 2 décadas. Os mais críticos entendem que a medida pode congelar os investimentos em saúde e educação. Segundo o ministro, alguns líderes de partidos já estão de acordo com a proposta do governo. O fato é que o assunto tem gerado polêmica, inclusive entre aliados. Mas o ministro já adiantou que há pouca margem para negociar. A PEC ela é muito simples e muito objetiva, né? Ela não há muito o que ceder.
Henrique Meirelles descartou a necessidade de aumentar impostos neste ano, mesmo com a arrecadação que continua caindo. O mês passado, segundo números divulgados hoje, foi o pior agosto dos últimos 7 anos. Para o ministro, o resultado já era previsto. É uma tendência histórica já comprovada de que quando o PIB está aumentando, isto é, as taxas de crescimento do país estão cada vez maiores, a arrecadação cresce mais ainda. Quando o PIB está caindo, a arrecadação cai mais, né? E o que nós estamos vendo agora é exatamente o resultado dessa recessão fortíssima que o Brasil entrou já no final de 2014. Meirelles disse que enxerga no aumento do nível da confiança de empresários e consumidores a perspectiva de que a economia volte a crescer no fim deste ano ou no início de 2017. A arrecadação, segundo o ministro, deve melhorar também com o dinheiro das concessões e privatizações que o governo pretende fazer. Sobre a reforma da Previdência, um dos pilares do ajuste, Meirelles disse que a proposta ainda não está definida, mas que deve ser enviada ao Congresso nas próximas semanas. Apesar de o ministro evitar dar detalhes, uma das mudanças deve ser o aumento da idade mínima para a aposentadoria. Contas do governo central batem recordes negativos em agosto. No mês passado, o déficit foi de 20 bilhões e 300 milhões de reais. Pior resultado para um mês desde o início da série histórica em 1997. Os dados divulgados hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional mostram também que de janeiro a agosto foi registrado o maior rombo nas contas do governo, que reúne Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central em 20 anos. No mesmo período do ano passado, o déficit atingiu 71 bilhões e 400 milhões de reais. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Mesmo com todo o compromisso do governo em fazer o ajuste fiscal, o que temos, por enquanto, é só piora das contas públicas. E não apenas porque a arrecadação vem caindo, com a atividade econômica fraca, mas porque as despesas não param de crescer. Ainda que a arrecadação melhore no ano que vem, com a esperada retomada do crescimento da economia, não vai consertar a situação. O governo vai ter de avançar com um ajuste mais pesado das contas, o que inclui a aprovação da PEC, que vai limitar o aumento de gastos, e a reforma da Previdência. E não pode perder muito tempo. Na verdade, já perdeu tempo demais. Antes teve a desculpa da interinidade, agora tem as eleições. Mas a gente percebe que ainda não definiu uma proposta para a Previdência. Cada dia vem uma novidade. Parece que está testando a resistência que vai enfrentar no Congresso, na sociedade, para ver até onde pode ir. Mas os números estão aí para comprovar a gravidade da situação. O rombo da Previdência cresceu mais de 90% nos primeiros 8 meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado. 2015 fechou com um déficit do sistema de 86,8 bilhões de reais. Neste ano deve passar dos 148 bilhões. Sem mudanças em relação à idade de aposentadoria, as condições de alguns benefícios, cortes de privilégios de certas categorias, o rombo vai ser progressivo. Por mais que se espere firmeza do governo na defesa dessas mudanças, a tramitação das matérias não vai ser rápida. A PEC deve sofrer alterações, assim como a reforma da Previdência, seja qual for a proposta. É assim que as coisas funcionam. Por outro lado, a arrecadação não vai ter expansão forte de uma hora para outra. As concessões e privatizações que devem gerar mais receita têm um cronograma meio esticado. Portanto, apesar de o governo não gostar de falar disso, algum aumento da carga de impostos não está descartado, não está mesmo, porque melhorar o quadro fiscal é condição imprescindível para o país ter credibilidade, atrair investimentos, reduzir a dívida, derrubar mais a inflação e os juros. Sem o ajuste, a crise pode persistir. A postura de Temer, agora em relação ao ajuste, vai definir se ele terá uma trajetória parecida com a de Itamar Franco, que conseguiu estabilizar a economia, ou se vai seguir caminho semelhante ao de Sarney, que não gostamos muito de lembrar. Eu volto na segunda. Até lá. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, está em Goiânia. Ele foi visitar o vice-governador de Goiás, José Eliton, do PSDB, baleado ontem em um atentado durante uma carreata em Tubiara, cidade no sul do estado. Hoje, o candidato a prefeito José Gomes Rocha, pelo PTB, foi enterrado. Alexandre de Moraes repudiou o atentado e destacou que a Polícia Federal vai ajudar na apuração do caso.
O pedido foi feito pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do STF, Gilmar Mendes, que classificou o episódio como chocante e deplorável. Segundo o TSE, 20 candidatos ou pré-candidatos foram mortos nos últimos 9 meses em 10 estados. O ministro da Justiça garantiu que equipes da Polícia Federal vão ficar em Itumbiara até as eleições no domingo. Nós estamos com 3 delegados federais em Itumbiara, estamos com 4 equipes para dar o apoio necessário à Secretaria da Segurança Pública, o apoio que entenderem necessários. Estamos com troca de informações em relação à inteligência, então tudo sob controle. Ontem, numa carreata, o candidato a prefeito de Itumbiara, que liderava as pesquisas, José Gomes da Rocha, foi assassinado. Ele tinha 58 anos e era conhecido como Zé Gomes. As imagens mostram o tumulto e o som de vários tiros no momento do atentado. Nas imagens é possível ver o atirador durante os disparos. Ele foi identificado como Gilberto Ferreira do Amaral, de 53 anos, funcionário da Prefeitura de Itumbiara. Ele foi morto por seguranças do vice-governador José Ellington, que também foi atingido pelos tiros. O tucano continua internado e, segundo o boletim médico, o quadro de saúde dele é considerado regular. Na troca de tiros, o cabo da PM Vanilson Rodrigues, que participava da escolta, também morreu. O advogado da prefeitura da cidade, Célio Rezende, de 62 anos, também foi baleado e está internado com quadro de saúde regular. Segundo as investigações, o assassino processou a administração da cidade entre 2009 e 2013, cobrando o pagamento de horas extras. Nesse período, o prefeito era José Gomes da Rocha. Depois de encontrar o presidente Michel Temer, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que 25 mil militares vão atuar nas eleições. Segundo o ministro, os militares estarão em 408 localidades em 14 estados e serão empregados em operações para garantir a segurança e apoio logístico nas eleições municipais. Jungmann disse que esse número ainda pode mudar caso novos pedidos sejam feitos ao ministério. A demanda está mais ou menos na média, está um pouco acima. Eu acho que ela vai ficar um pouco acima de anos anteriores. O custo dessa operação, que é totalmente arcada pela Justiça Eleitoral, até aqui de 23 milhões. Desde o início da campanha, 12 estados já registraram ataques a candidatos. De acordo com o ministro, estes casos de violência preocupam o governo Temer. Esses são fatos, sobretudo, policiais, né? Não são fatos relacionados à defesa. A defesa, ela participa assegurando votação e apuração. Transporte de urna e, evidentemente, a paz e a tranquilidade para que possa ocorrer nesses municípios. E nós cumprimos isso integralmente. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Agora sim estamos tratando de um risco sério ao Estado Democrático de Direito. Não é aquela bestalhada lá do golpe, o impeachment, tem um tropeço, nada disso. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, está preocupado e tem toda a razão para isso. Morreram 20 candidatos ou pré-candidatos nos últimos 9 meses, em 10 estados do Brasil. Esse caso de Itumbiara, no sul de Goiás, é apenas o caso mais absurdo, mais chocante. Há também o caso muito sério do presidente da Portela, o Marcos Falcon, que foi assassinado em seu comitê eleitoral. Pode ter sido um problema lá em Itumbiara, um problema pessoal, pode ter sido um problema de milícias, no caso do Rio, mas a verdade é que isso afeta a disputa eleitoral. Por exemplo, o candidato a prefeito de Itumbiara, favorito absoluto, com 70% das intenções de votos nas pesquisas. O presidente da Portela também, uma figura importante do carnaval, responsável pela revitalização da escola, etc. Isso sim é um problema grave. Agora mesmo o jornal O Globo descobriu que as milícias estão cobrando R$120 mil de candidatos para que penetrem nos seus territórios nos quais o Estado não manda. O Geraldo Gordo, Eduardo Gordo, lá de São Gonçalo, no Grande Rio, chegou a praticamente tomar uma edição inteira dos jornais O Fluminense e o Extra. E pior, ameaçou a vida
jornaleiros da cidade que tiveram que fechar suas bancas. Quer dizer, o Eduardo Gomes é suspeito disso porque tinha uma reportagem importante o denunciando. Isso sim é intervir na democracia, prejudicando a disponibilidade dos brasileiros, dos cidadãos brasileiros que se dispõem a se candidatar para um cargo público, limitando isso, assustando a população. O governo precisa agir com muito rigor, com muita clareza e com competência, nesse caso, para evitar que os danos venham a ser irreparáveis. Bom, eu volto aqui na terça-feira, direto ao assunto. Esteja aqui, hein? Em pé. A ONU diz que a cidade síria de Alepo sofre a pior catástrofe humanitária da guerra na Síria. Segundo o chefe humanitário das Nações Unidas, Stephen O'Brien, os ataques dos últimos dias mataram pelo menos 320 civis, sendo mais de 100 crianças e deixaram 756 pessoas feridas. A parte mais afetada é o leste de Alepo, alvo diário de bombardeios do governo sírio com o apoio da Rússia. Ontem, os 2 principais hospitais da região foram destruídos, deixando ao menos 2 pacientes mortos e 2 médicos feridos. Hoje, a Rússia disse que vai prosseguir com os ataques aéreos aos bairros de Alepo dominados pelos rebeldes. Trem bate na plataforma da estação de Hoboken, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 100 ficaram feridas. Sobreviventes postaram imagens nas redes sociais, gravadas logo após a colisão, que aconteceu por volta das 8h45 da manhã no horário local. Segundo testemunhas, o trem estava lotado de passageiros, vinha em alta velocidade, não conseguiu frear e acabou subindo na plataforma. De acordo com as autoridades, informações preliminares apontam para uma batida acidental ou causada por um erro do operador. Todas as pessoas que estavam presas nas ferragens já foram resgatadas. O terminal de Hoboken faz parte do sistema de transportes da zona metropolitana de Nova York. As atividades da estação foram suspensas. O desembargador Otávio Henrique de Souza Lima, de 68 anos, foi aposentado pela Justiça de São Paulo. Ele estava afastado do cargo desde setembro de 2015, quando mandou soltar Wellington Xavier dos Santos, o Capoava, considerado o maior traficante de drogas do estado e um dos líderes do tráfico na facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. O Tribunal de Justiça abriu uma investigação para apurar a conduta do desembargador e constatou que ele já havia concedido habeas corpus a outros acusados de tráfico. Otávio Henrique pode ser demitido se for constatado um crime pelo Ministério Público. Aposentado, ele continua a receber os vencimentos do cargo em torno de R$30 mil por mês. Ex-detento e um dos sobreviventes do massacre do Carandiru diz que discorda da versão de que PMs agiram em legítima defesa. Esse argumento fundamentou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que nesta semana anulou a condenação de 74 PMs envolvidos no caso. Na ocasião, 111 presos foram assassinados. A notícia entristeceu, mas não foi uma surpresa para David. O ex-detento, que hoje dá aulas de violão em uma igreja em Osasco, na Grande São Paulo, soube só ontem que o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou na última terça-feira a sentença de 5 júris que condenavam 74 policiais militares pela morte de 111 presos no episódio que ficou conhecido como Massacre do Carandiru. A anulação mesmo, eu acho que foi uma coisa assim precipitada. Algum jogo... Hoje tudo que se diz é jogo político, isso aí, eu não sei, mas foi uma coisa assim muito rápida, sem aprofundar os estudos, lá os juristas, lá os desembargadores. O senhor acha que foi um massacre mesmo? Foi. David cumpriu a pena por roubo e conta que estava no presídio naquela tarde de outubro de 1992. A tropa de choque da Polícia Militar, comandada pelo coronel Ubiratã Guimarães, entrou no presídio após uma briga entre 2 detentos do pavilhão 9. Que provocou uma rebelião entre os presos. Os policiais alegaram que atiraram porque os detentos estavam armados. 111 morreram. Muito sangue. E a gente correr em cima daquele sangue, aquela sensação de poder ser contaminado. Naquela época, né, o HIV estava muito forte. O maior culpado é quem mandou, que ele estava só vendo o que estava acontecendo. É diferente daquele cara, o executor, né? Tem o executor e o mandante.
No caso, lá, o coronel, né, que autorizou. O coronel chegou a ser condenado em primeira instância a mais de 600 anos de prisão, mas foi absolvido pelos desembargadores do Tribunal de Justiça em 2006, mesmo ano em que foi assassinado. Ainda não está decidido se os 74 policiais militares vão passar por novos julgamentos ou se serão absolvidos, porque ainda faltam os votos de 2 dos 5 desembargadores que compõem a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Só então o Ministério Público deverá entrar com um recurso no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. David diz que já não pensa mais no massacre. Há 20 anos fora do sistema prisional, quer seguir a vida em paz, perto da igreja e longe da história. Porque eu lembro que nos primeiros anos, eu sonhava. Eu sonhava e caía até da cama. Mas agora já foi desaparecendo. Nem lembro muito. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a reação à anulação dos julgamentos que condenaram PMs pelo massacre do Carandiru. Entrevisto a advogada Maria Laura Canineu, diretora do Human Rights Watch no Brasil, entidade não governamental internacional de defesa dos direitos humanos. Muito obrigada, doutora, por estar conosco. E eu quero começar exatamente desse ponto, né, que a reportagem do Jornal da Gazeta mostrou, que a polêmica em torno daquilo que disse o desembargador Ivo Sartori, que não apenas defendeu a absolvição dos PMs, mas justificou o voto, por entender que o que houve lá, por parte dos PMs, aquela matança, foi em legítima defesa. Quero saber a avaliação de vocês, uma entidade voltada exatamente para a defesa dos direitos humanos. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Se confirmar a anulação dos julgamentos, né, foram 5 júris que resultaram na condenação dos 73 policiais militares. Se confirmar a anulação dos júris, ou pior, a absolvição dos policiais envolvidos, na visão das organizações de direitos humanos e da organização que eu represento, isso reforça somente que a impunidade é a regra no Brasil. O massacre, a gente chama massacre porque as evidências do processo indicam que houve um massacre, uma execução sumária de 111 detentos sem possibilidade de defesa. O massacre, ele representa a falha do Estado em todas as frentes, que representa a falha do Estado na investigação, no processamento e no julgamento de pessoas responsáveis por graves violações de direitos humanos. Doutora Laura, quais são as evidências objetivas que compõem a base desse argumento que os policiais não agiram em defesa, em legítima defesa? Em primeiro lugar, é importante lembrar que esse caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, inclusive uma das organizações foi a Human Rights Watch. No relatório em que a Comissão Interamericana condena e responsabiliza o Estado brasileiro por graves violações de direitos humanos, eles reafirmam a perícia, a primeira perícia do local, que foi feita por um perito que indicou uma série de violações absurdas e ela está no processo, como, por exemplo, que os tiros foram dados em uma única direção. Por parte dos policiais. Os tiros que estavam nas paredes indicavam que eles foram dados a curta distância, a uma distância de 50 centímetros do chão, o que significa que os presos estavam ajoelhados, rendidos, nus. Então não há muita possibilidade de enfrentar esse tipo de convicção do processo, de que eles não estavam armados e que eles foram arrastados para a parte central do pavilhão por outros presos que ora foram mortos, ora foram feridos e sofreram uma série de outros abusos. Então, as evidências são muito claras do processo. É possível hoje você identificar relatos da própria pastoral carcerária que indica uma realidade terrível de 5 fases desse massacre. Então, para nós, as organizações de direitos humanos, não restam dúvidas de que houve realmente um massacre e a declaração do desembargador relator nesse processo é uma afronta
é uma afronta ao Estado de Direito, é uma afronta à sociedade e é uma afronta às vítimas e às famílias dessas vítimas. Certo. Agora, a decisão lá no TJ não foi unânime. E os desembargadores vão debater esse caso novamente, não tem data marcada. E o que eu quero saber é se as organizações de defesa dos direitos humanos vão agir para tentar reverter essa decisão de anulação dos julgamentos. Existe uma série de ações acontecendo, as organizações de direitos humanos locais e internacionais estão efetivamente conversando sobre ações coletivas que podem ser feitas, desde de uma solicitação de repreensão em relação à declaração da legítima defesa, que é realmente chocante, até a levar novamente esse caso para as instâncias internacionais para que haja um encaminhamento do que houve, que é falta de responsabilização do Estado. Nem todas as famílias foram indenizadas. Existe uma série de falhas nesse processo que ainda é possível. E não tem desfecho, né? Um caso que vem há mais de 20 anos e que até agora, é verdade que é um processo complexo, mas não tem um desfecho. Como é que vocês entendem isso, né? Passar tanto tempo e esse caso agora ter voltado àquilo que o senso comum chama de estaca zero? Olha, Maria Lídia, infelizmente isso não é uma novidade, isso não é uma surpresa. A impunidade, como eu disse, conforme documentado por organizações não governamentais como a minha, é a regra no Brasil por brutalidade, por atos de brutalidade policial. Estamos há muitos anos documentando casos de execuções extrajudiciais muito semelhantes ao que aconteceu no Carandiru, lógico, não nessa escala, mas que resultaram em nada. Então, não causa surpresa, mas como eu disse, é uma afronta ao Estado de Direito. Essa impunidade, ela gera mais violência. Eu acho que quando as pessoas usam frases como bandido bom é bandido morto, ou justificam esse tipo de brutalidade, elas esquecem que exatamente essa brutalidade criou no Brasil uma das maiores facções criminosas que hoje se espalhou pelo Brasil inteiro e causa mais insegurança para a sociedade, maior criminalidade, fomentando um estado de barbárie. Agora, vocês acreditam que essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de anular os julgamentos reforçou essa frase recorrente que bandido bom é bandido morto? Não tenho dúvida de que, de certo modo, esse tipo de ação por parte da Justiça, ela não favorece uma reversão dessa cultura de brutalidade no Brasil. Ela não favorece que haja maior investigação e que haja a percepção de que a violação de direitos humanos não se justifica e nunca gerará uma sociedade mais justa e onde o Estado de Direito permanece. Agora, a última questão. Até hoje, o governador da época e o secretário da Segurança Pública, o governador Fleury, e o secretário da Segurança Pública, Franco de Campos, não foram responsabilizados, né, pela ação policial, porque houve uma autorização para que eles entrassem, a título de conter a rebelião, entrassem no presídio. Como é que vocês avaliam que os soldados estejam sendo julgados e aqueles que autorizaram, que eram os responsáveis institucionais pela segurança pública, que implica segurança inclusive de presos, não tenham sido responsabilizados até hoje? O que explica? Como eu disse, é uma série de falhas do Estado que explicam a impunidade. O Estado no Brasil, não só no caso do Carandiru, como outros, e nas suas altas patentes, muito raramente são responsabilizadas. E isso não foi por acaso, isso não foi acidental. Isso não foi, são 24 anos de uma postergação, as provas foram aniquiladas, as provas foram escondidas, as testemunhas foram ameaçadas e não existiu modo de que hoje houvesse uma responsabilização plena de todos os responsáveis por esse massacre. Eu agradeço muito a sua entrevista, muito obrigada pela clareza com que você expõe o seu ponto de vista e da entidade que representa. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite. Luciana.
Começa em Israel o velório do ex-presidente do país e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Shimon Peres. O corpo de Shimon Peres está sendo velado no parlamento israelense, onde ele atuou por quase meio século. Uma multidão fez fila para se despedir do político que participou da fundação do Estado de Israel. De manhã, o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, foi o primeiro a prestar homenagens a Peres. O atual presidente de Israel, Reuven Rivlin, estava com ele. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também compareceu. Amanhã vai ser o enterro. Mais de 80 autoridades internacionais confirmaram presença, entre elas o presidente norte-americano Barack Obama, o francês François Hollande e a primeira-ministra alemã Angela Merkel. E até o presidente palestino Mahmoud Abbas. Foi montado um dos maiores esquemas de segurança da história de Israel. Peres morreu na noite de terça-feira aos 93 anos. Ele estava internado desde o dia 13, quando sofreu um derrame. O corpo vai ser enterrado no cemitério Monte Herzl, em Jerusalém, ao lado de outros políticos importantes. Você vai ver a seguir os gols da Copa do Brasil. Palmeiras perdeu o primeiro jogo e o Santos e o Corinthians venceram e conquistaram vantagem para o segundo jogo decisivo. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Você quer me ajudar? Para vereador, vote número 10. No próximo domingo, vamos renovar a Câmara Municipal. Aperte 1, aperte 0, 10. Confirma. Vote no partido do Celso Russomano. O PRB é 10. Aperte 1, aperte 0, 10. Confirma. Vote nos vereadores que resolvem. Para vereador, vote número 10. A eleição tá aí, né? Será que essa urna é mesmo segura? Bah, claro que sim, pai. Nem tá na internet pra ser invadida. Eles usam uma rede criptografada mega segura. Cripto quê? Criptografada, pai. Olha só, a urna é lacrada e assinada digitalmente. O Ministério Público, a OAB, Polícia Federal e os partidos acompanham todo o processo político. A gente também pode acompanhar pelo tablet ou pelo celular. Pode confiar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. A Marta atacou o Celso com acusações absurdas sobre o restaurante que ele tinha em Brasília. Todos os 69 funcionários do restaurante fizeram rescisão amigável e receberam tudo o que tinham direito. Pagou meu FGTS. Foi pago todas as minhas contas em dias. Pagaram tudo direitinho, não tenho nada a reclamar. Outros 13 funcionários que já tinham ações trabalhistas estão esperando o julgamento. Simples assim. E como sempre acontece em campanha, a inteligência vence a violência. No Mulheres desta sexta, vamos saber sobre os mitos e verdades do índice glicêmico. Meu filho de 4 anos, ele tá numa creche. Antigamente as crianças choravam para não ir, ele chora porque ele não quer ficar em casa, ele quer ir para a escola e isso é com todos os amiguinhos. Humanizou, a palavra é essa. Essa é a diferença que estamos fazendo na vida de milhares de paulistanos. Veja no nosso site um mapa com todas as 415 creches que fizemos pela cidade. No meu próximo mandato, a fila da creche zera. Haddad é 13. No Mulheres desta sexta, tem receita de Supremo de frango, anote. O Celso e eu sabemos que um prefeito precisa de uma Câmara Municipal com sensibilidade social para compreender e resolver nossos problemas. E o PTB tem os melhores candidatos a vereador, mulheres e homens, que sonham com uma cidade melhor, com serviços públicos de qualidade. Peço o seu voto para os candidatos do PTB. Para vereador, vote 14. Comandante decolou com João Trabalhador. A doutora analisou, deu João Trabalhador. O pedreiro alinhou, é João Trabalhador. A cozinheira aprovou, o João Trabalhador. Até o russo escorregou. Pro João Trabalhador, muita gente já mudou.
João Trabalhador. Hora do Voto Eleições 2016. Neste domingo, acompanhe na TV Gazeta a cobertura completa das eleições municipais. Em nosso estúdio, confira entrevistas especiais, os principais fatos, a apuração dos votos e a análise do dia de votação. Hora do Voto Eleições 2016. Neste domingo, a partir das 5 da tarde. Vamos agora às notícias do esporte com Luciana Magalhães e Celso Cardoso. Anfitriões saíram na frente nas quartas de final da Copa do Brasil. É isso mesmo, Celso? Sim, Luciana, boa noite. Se deram muito bem, mas não abriram, digamos, grande vantagem. Os times que jogaram em casa venceram sim, só que por uma pequena diferença de gol, um gol apenas. Gols que vamos ver agora. No Mineirão, Lucas Prato recebeu de Carlos César e fez o único gol da vitória do Atlético Mineiro sobre o Juventude. Na partida de volta em Caxias do Sul, qualquer empate classifica o Galo para a semifinal da Copa do Brasil. Na Vila Belmiro, Zeca cruzou rasteiro e Copete abriu a contagem a favor do Santos diante do Internacional. O segundo do Santos veio em uma jogada parecida, só que desta vez pelo lado direito. Vitor Ferraz achou o Rodrigão na área e o atacante bateu no alto para ampliar 2-0. O Inter chegou a descontar com o venezuelano Seijas, aproveitando cobrança de falta de Vitinho. Final Santos 2, Internacional 1. O Colorado precisa vencer o jogo da volta por 1-0 para seguir avançando na Copa do Brasil. Quem também vai ter que ganhar por 1-0 se quiser continuar vivo na Copa do Brasil é o Palmeiras. A equipe paulista visitou o Grêmio e os donos da casa saíram na frente com este golaço de Ramiro. Pedro Rocha pegou o rebote do travessão e marcou o segundo do Grêmio. Depois do intervalo, Gabriel Jesus foi derrubado dentro da área por Marcelo Groi. Pênalti para o Palmeiras. Zé Roberto foi para a bola e diminuiu em Porto Alegre. Final Grêmio 2, Palmeiras 1. Na arena em Itaquera, Marquinhos Gabriel aproveitou o rebote do goleiro Rafael e bateu cruzado. O zagueiro Léo tentou cortar e marcou contra. Corinthians 1, Cruzeiro 0. O segundo do Timão veio nesta cabeçada do paraguaio Romero após chute forte de Marlone para dentro da área. Quando tudo parecia resolvido, o ex-palmeirense Robinho recebeu de Ábila e tirou do goleiro Walter. 2-1 Corinthians, placar final. No jogo da volta em Belo Horizonte, o Cruzeiro precisa vencer por 1-0 para garantir vaga na sequência da Copa do Brasil. Celso, o Palmeiras teve uma ligeira queda aí de qualidade, vamos dizer assim, na Copa do Brasil. Você acha que eles estão tão obcecados pelo Campeonato Brasileiro que eles possam cair nos próximos mata-matas ou isso não? Não, é outro campeonato, é outra história. O espírito de uma Copa é diferente do espírito de um campeonato por pontos corridos. Você tem que, o time que joga em casa, por exemplo, tem que vencer obrigatoriamente. Sim. Mas você vê, o Palmeiras até conseguiu um bom resultado. Perdeu o jogo, mas fez um gol que lhe garante o direito de vencer aqui por 1-0. O mesmo vale para o Cruzeiro em Minas contra o Corinthians, o mesmo vale para o Internacional contra o Santos jogando em Porto Alegre. Curiosamente, você pode imaginar 2-1 é um bom placar, mas melhor é vencer só por 1-0, que é o caso do Atlético Mineiro. Venceu o Juventude por 1-0, mas se perder por 1-0 lá em Caxias do Sul, a decisão é para os pênaltis. Ele ainda está vivo na competição. Muito bem, e pela Copa Sul-Americana, a jornada não foi tão boa para os brasileiros. Não, pelo menos metade dos times envolvidos na disputa. O Flamengo foi surpreendido pelo Palestino do Chile depois de ter vencido fora de casa e deu adeus à competição. O Santa Cruz venceu também, mas está fora. Por outro lado, o Chapecoense e Curitiba fizeram bonito e garantiram vaga para as quartas de final. Veja os gols. Após perder o jogo de ida por 2-0 na Colômbia, o Santa Cruz ficou muito perto de uma classificação histórica para as quartas de final da Copa Sul-Americana. No Arruda, diante do Independiente Medellín, o Santa chegou a abrir 3-0 com direito a hat-trick do atacante Grafite, que estava há 3 meses sem marcar. O placar seria suficiente para garantir a vaga aos pernambucanos, justamente na primeira competição internacional da história do clube. Mas aos 31 do segundo tempo, o goleiro Edson Con vacilou e Ibargüen fez o gol que acabou com a festa do Santa. 3-1 e classificação para o Independiente Medellín.
No estádio Mário Kempes, na Argentina, o Belgrano, que já havia vencido o primeiro jogo por 2-1, saiu na frente do Coritiba com um bonito gol de bicicleta de Bieler. Mas o Coxa reagiu, empatou a partida com o Iago ainda no primeiro tempo e virou com Nery Barreiro. Com a vitória brasileira por 2-1 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis e aí brilhou a estrela do goleiro Wilson. Ele converteu uma cobrança e defendeu duas para garantir o placar de 4-3 e a vaga do Coritiba nas quartas de final. O adversário da próxima fase será o Atlético Nacional, atual campeão da Libertadores. Quem também precisou das penalidades para avançar foi a Chapecoense, que mais uma vez não saiu do 0-0 contra o Independiente da Argentina. E após muitos erros e 8 cobranças para cada lado, a Chape venceu nos pênaltis por 5-4, com direito a 4 defesas do goleiro Danilo, o herói da noite na Arena Condá. Nas quartas, a equipe catarinense enfrenta o Junior Barranquilla da Colômbia. Em Cariacica, no Espírito Santo, o Flamengo entrou em campo com uma vantagem de 1-0 construída no jogo de ida contra o Palestino. Mas o Mengão viu a equipe chilena abrir 2-0 no primeiro tempo, com gols de Cereceda e Valência. Na segunda etapa, os cariocas até ensaiaram uma reação após pênalti convertido por Alan Patrick, mas não passou disso. 2-1 Palestino e eliminação rubro-negra na Copa Sul-Americana. Tá vendo? Encerramos com muitos gols. Muito bem. Obrigada, por hoje é só. É isso. Mas também tem mais. Tem mais, sim. Uma ótima noite para você. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na nossa edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá. Confira o melhor da gastronomia alemã no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.